Olá, turmas 101, 102 e 201 da disciplina de Hardware e Sistemas Operacionais. Vamos lá para mais uma videoaula. Agora já estamos, então, no segundo trimestre, referente ao conteúdo do segundo trimestre, e a nossa semana 14 de gravação de videoaulas. E o assunto é tipos de software, então a continuação das aulas anteriores, né? E dessa vez nós vamos ter a atividade 12. As atividades anteriores, das semanas anteriores, quem não conseguiu postar a tempo ou não conseguiu fazer, eu estou aceitando essas atividades via e-mail. Então, quem não conseguiu, por favor, mande via e-mail que eu vou estar ainda aceitando para vocês não ficarem sem nota também, né? A atividade 12 de hoje eu vou explicar mais no final, mas vai ser uma atividade um pouco mais extensa, né? Tanto é que essa atividade 12 vai estar valendo 50% da nota do segundo trimestre. Então eu vou fechar, mais para frente eu vou fechar o segundo trimestre com duas notas. Uma nota desse trabalho e a outra nota vai ser a junção das várias atividades feitas até então e que serão outras ainda feitas mais para frente, ok? Então, bastante importante focar a energia de vocês nesses próximos dias, né, na atividade 12, bastante importante. Rádio e sistemas operacionais, então vamos lá no slidezinho que eu preparei para vocês. A gente tinha visto até então os tipos de software, né, que é subdividido em software básico, utilitário e aplicativo. Vimos essa parte já de software básico, sistemas operacionais e tradutores que se subdividem em interpretadores, montadores e compiladores, que foi da última atividade da semana passada. Vocês tinham que pesquisar uma linguagem de programação, falar um pouquinho sobre ela ali e descrever um pouquinho do código, né? Para ter uma visão de outras linguagens de programação que não seja somente aquelas que vocês estão aprendendo, aquela que vocês estão aprendendo no momento, que é Python, né? E hoje nós vamos fechar com utilitário e aplicativo. Que tipo de software é esse, utilitário e aplicativo? Utilitário. Os programas utilitários do sistema fornecem um complemento necessário para uma ferramenta básica de gerenciamento do sistema operacional. Ou seja, na verdade, são programas aplicativos que visam auxiliar o próprio sistema operacional. Como o próprio nome já diz, que ele seja útil, né? Útil para o sistema. Então, podem estar incluídos no sistema operacional ou vendidos por fornecedores independentes. Normalmente, muitas vezes, né, vem já embutido, né? Por exemplo, nós temos o Windows lá e tem uma calculadora para você utilizar, um utilitário do sistema operacional. Mas eu posso, de repente, utilizar uma outra calculadora, baixar um outro aplicativo, um outro software, que vai ser útil também, né? Mas existem vários outros aplicativos que podem dar suporte ao próprio sistema operacional, que eu já vou estar citando mais para frente. Fornecem ao usuário ferramentas para organizar os discos, verificar a disponibilidade de memória, corrigir falhas de processamento. Então, seria focado mais nisso, né? Claro que a calculadora, mas o que a calculadora teria a ver com isso? Bem, eventualmente, se eu estiver organizando meu disco, eu vou calcular lá o número de megabytes, gigabytes, terabytes, né? Eu posso estar usando uma calculadora de suporte ali para fazer algum cálculo, né? Algum cálculo de velocidade, de taxa de transmissão, de rede, por exemplo. Então, por isso que a calculadora acaba sendo útil ali também. Mas tem outros que são mais focados, como, por exemplo, verificar a disponibilidade de memória, corrigir falhas, etc., né? Então, úteis ao sistema operacional ou sistema computacional em si. Outro exemplo de utilitário. Utilitário, backup, né? Backup a gente sabe que é super importante, né? É fundamental a gente fazer backup dos nossos arquivos. Hoje em dia a gente está usando muita coisa na nuvem, né? Então acaba sendo um backup automático, né? Mas é interessante também ter seu backup local, né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer na nuvem. Apesar que estando na nuvem, você tem uma ideia de ter uma segurança maior, nem sempre é, né? Mas você tem alguém cuidando para você. Tem a segurança na questão de backup. Mas e a segurança na questão de vazamento de informação?
Então, talvez tenha informação que não seja bom você deixar na nuvem, e sim você fazer o backup local mesmo, né? Então, copiem dados do HD para a mídia de backup. Um backup começa com um backup completo, imagem, espelho de todo o conteúdo do HD, por exemplo. Subsequentemente, o software executa um backup incremental. O que seria incremental? Arquivos criados ou alterados. Então, eu vou fazer uma cópia de tudo que eu tenho no meu HD, vai demorar um certo tempo. Se daqui uma semana eu fizer esse backup tudo de novo, vai demorar muito tempo também, aquele tempo todo, né? Então, eu faço só um backup incremental, ou seja, o aplicativo vai verificar o que foi alterado, né? E vai fazer a cópia somente daqueles arquivos alterados, o que vai tornar o backup muito mais rápido, que é o incremental, né? Existem também utilitários de backup de banco de dados. Outro tipo de utilitário interessante para o sistema operacional é o utilitário de compactação, né? Compressão de arquivos, né? Aqui dois exemplos bastante conhecidos, que é o WinZip, o WinRAR, PKZip, né? Então, o que ele faz? Reduz o tamanho de um arquivo sem prejudicar os dados. A maioria deles funciona pesquisando o arquivo à procura de padrões extensos e frequentemente repetidos, e substituindo entre esses padrões por códigos menores. Por exemplo, um texto ele tem um monte de espaço em branco, certo? Então ele pode fazer com que esse arquivo fique menor, eliminando todos os espaços em branco, e usando apenas um índice para isso. Na hora que vai descompactar, ele compensa isso colocando os espaços no lugar. Quando descompactado, o utilitário restaura o padrão extenso, onde cada código é encontrado. Então, é um recurso bem interessante para reduzir o tamanho, né, do seu arquivo. Outro tipo de software utilitário, software antivírus, né, então é considerado também um software utilitário. Aqui tem vários exemplos, né, McAfee, Norton, etc. Né, tem vários tipos. É interessante você ter um antivírus no seu computador, né, para proteger aí contra falhas ou ataques mesmo, né? Então é bem interessante. Tem as versões que são pagas, tem as versões que são gratuitas, free, né? É claro que quando você paga por alguma coisa, normalmente você tem algum adendo, uma segurança maior. Ah, mas eu vou pagar, vai ser muito caro. Depende, você tem que pesquisar aqui. Tem aplicativos desses aqui que você paga, por exemplo, paga, sei lá, R$ 50 para ter 3 licenças durante um ano. Então, se você fizer a conta por dia, vai ser um valor pequeno para você ter uma segurança maior. Então, é questão de você verificar qual é a política, né, de venda do produto ali, de uso do produto, que muitas vezes pode valer a pena. Melhor do que você perder dados ou ter problemas no seu sistema operacional. Então, por isso que ele é considerado um software utilitário. Ele vai dar um suporte, vai ajudar na segurança do seu sistema operacional. Apesar do sistema operacional, muitos já terem também essa parte de segurança, mas se você tiver algo a mais, vai estar incrementando isso, né? Outro utilitário bem conhecido é aquele de desfragmentação de arquivos, né? O que é fragmentação de arquivo? Com o tempo, com o uso do próprio HD do computador, o arquivo ele vai ficando fragmentado em vários locais do HD. Então, no começo ele vai gravando na sequência. Vamos dizer que você faz um texto, né? O seu texto de TCC ou dissertação ou uma tese de doutorado. Aí você vai abrir esse arquivo muitas vezes, né? Abrir, salvar, alterar, gravar. Então, às vezes, eliminar alguma parte. Então, com isso, esse abrir e salvar várias vezes vai fazer com que ele grave muitas vezes não na sequência o arquivo, e sim em partes diferentes do HD. E cada vez que o tempo passa, vai ficar mais demorado para abrir esse arquivo, né? Então, e no sistema como um todo, outros arquivos acontecendo isso também, vai começar a deixar o seu sistema como um todo mais lento. O desfragmentador, então, é um programa, um aplicativo ali que ele vai dar uma geral, verificar os arquivos que estão fragmentados. Então tem um arquivo ali que está em 20 partes diferentes do HD. Ele vai pegar e vai alinhar eles, vai colocar numa sequência. Na hora que você for buscar esse arquivo, já vai ficar uma velocidade maior na busca, né? E o seu sistema como um todo vai melhorar.
Então aqui é um print de um sistema de desfragmentador, né, lá do Windows. Os utilitários, eles se dividem também em formas que você pode adquirir ou utilizar eles. Tem vários outros, né? Esses aqui são alguns tipos mais comuns, assim, um freeware. Podem ser copiados livremente, haja vista que não necessitam de registro. São os softwares livres, então, né? Gratuitos. Muitas vezes tem propagandas apenas, né? Mas pelo menos você não precisa desembolsar nada. Os shareware, né, de compartilhar, né? Podem ser feitos downloads para uso durante um período de tempo estipulado pelo desenvolvedor do software. Porém, ao passar este período é necessário o registro. Geralmente possui recursos limitados. Então, passado um tempo, você tem que, às vezes, fazer o registro e muitas vezes pagar também. Aí depende da política de cada aplicativo, né? Demonstração, né? Demonstrações dos programas geralmente referem-se a jogos e após algum tempo, está errado, né? Algum tempo, perdem suas funcionalidades, precisando ser adquirido caso o usuário queira o programa completo. Então, é só para você ter uma ideia como é que funciona aquele programa, né? Ou aquele jogo, ou qualquer aplicativo. É um programa de demonstração. Esse aqui, então, são os programas do tipo utilitário. Vamos ver os tipos aplicativos. Qual a diferença de um programa considerado aplicativo e um utilitário? Os aplicativos são os programas voltados para soluções de problemas dos usuários, que pode ser subdividido ainda em uso geral e uso específico. Então, ele não visa exatamente ser útil para o sistema operacional. Ele visa ser mais útil, o foco dele seja no usuário mesmo, né? São programas que podem ser utilizados em vários tipos de aplicação. Por exemplo, editor de texto. Então, editor de texto, lá, o Word da vida, ou qualquer outro editor de texto, é considerado, então, um programa aplicativo e não utilitário. Um editor gráfico, uma planilha eletrônica, um gerenciador de banco de dados. Então, é de uso geral. Por que é uso geral? Porque eu posso usar para qualquer coisa, né? Eu uso o editor para digitar um TCC, para escrever um poema, então é uso geral, né? E uso específico, se destina exclusivamente a um único tipo de aplicação. Exemplo, vou usar um programa de folha de pagamento, então é específico para aquela empresa, por exemplo, ou para fazer tal coisa, que é gerar a folha de pagamento dos funcionários. É um programa de crediário, ele tem um uso específico para o crediário. Um programa de imposto de renda também, ele tem a especificidade dele. Contas a pagar e receber, então, são desenvolvidos com aquele objetivo único. Não é qualquer um que vai estar utilizando um programa de contas a pagar e receber. Ele é específico para uma loja, para uma empresa, etc. Ok? Então, esses seriam os programas aplicativos, então, né? Diferentes do utilitário. Às vezes a gente pode confundir, tem programas que você vai ver, será que é utilitário ou aplicativo? Então isso depende muito, às vezes, do autor também, porque tem uns que servem os dois, né? São utilitários e aplicativos. Por exemplo, eu falei do aplicativo ali, que é o editor de texto. O editor de texto é um aplicativo, não é utilitário, porque ele tem um uso geral, né? Mas e o bloco de notas? Aqui nós temos um bloco de notas, né? Que está aberto aqui. O bloco de notas não é também um editor de texto, né? É um editor simples, mas é um editor, né? Mas ele é considerado então utilitário. Porque ele vem junto com o Windows, ele vem junto para ser útil para você, talvez, escrever um programa, ali, fazer um script de um programa, e não para você elaborar um texto cheio de fontes diferentes ou coisas desse tipo, né, com recursos maiores. Mas é um editor, né, de texto. Mas, então ele é considerado utilitário. Então, na dúvida, atividade 12 que eu vou passar para vocês fazerem agora, é um trabalho individual para vocês fazerem sobre tipos de software. Então, se vocês tiverem, eu vou explicar aqui como é que vai funcionar. Se tiverem alguma dúvida se o software é do tipo utilitário ou aplicativo, que esse é o foco do nosso trabalho, aí vocês mandam um e-mail para mim para perguntar. Aí eu vou estar explicando essas especificidades, né? Então, esse trabalho vai se dividir então, em duas partes. Parte 1 é a parte escrita. Vocês vão digitar, então, um trabalho dentro das normas da BNT. Essa é a parte 1. Né?
E a parte 2 seria você gravar um vídeo com apresentação. Né? Normalmente, se fosse na sala de aula presencial, né, teria apresentação dos trabalhos e até eu faria em equipe. Como a gente está nessa situação de isolamento, então esse trabalho vai ser individual e não em equipe. E ao invés de apresentar numa sala ou fazer uma live, todo mundo apresentando, o que seria um pouquinho complicado, porque teria uma quantidade grande de pessoas apresentando, a gente ia ficar dias aí apresentando, né? Então a gente vai fazer, cada um vai gravar o seu vídeo com a sua apresentação, né? A data de entrega desse trabalho é dia 30 de agosto de 2020, então eu vou estar dando 2 semanas para vocês fazerem o trabalho, né? Na verdade um pouquinho mais, né? E 50% da nota do segundo trimestre é desse trabalho, atividade 2. Então foquem bastante nesse trabalho, nessa atividade 2, que vale a metade da nota do trimestre, né? Continuando a explicação aqui. Da parte 1. A parte 1, então, é um trabalho escrito, que é de 8 a 15 páginas. Tem que ter de 8 a 15 páginas, tá, pessoal? Vocês vão postar no SIGA junto com um link da apresentação. Porque vocês vão gravar a videoaula e vão fazer o quê? Vão postar no YouTube, né? Que é a parte 2 aqui, ó. A parte 2 é a gravação desse vídeo, né, com a apresentação do trabalho. Esse vídeo tem que ter de 5 a 15 minutos, né? Não pode ser menos que 5, não pode ser mais que 15 minutos, porque senão fica muito grande. E vocês vão postar no seu canal do YouTube. Ah, mas eu não tenho canal. Você vai criar o seu canal ali para poder postar o seu vídeo ali, né? E esse vídeo postado, você vai copiar esse link dentro do trabalho escrito, para eu ter já direto ali, né? Não precisa mandar separadamente. No trabalho escrito, esse de 8 a 15 páginas, ali vai ter um local que vocês vão botar o link, e aí fica fácil para eu achar, né? E vai estar no seu canal do YouTube. Outras pessoas que quiserem acessar, ver esse trabalho, vão estar acessando ali. Também é uma oportunidade para você, quem quiser, né, começar a ter movimentação ou quiser postar coisas no seu canal do YouTube, né? O trabalho pode ser algo que vai começar a movimentar e tornar o seu canal conhecido também, quem tiver vontade, né, de começar a produzir, né? Ah, mas eu nunca produzi vídeo. Aqui, ó, até botei aqui no bloco de notas, ó, dicas de como gravar vídeos. Tem um link ali. Alguns já viram, até que eu coloquei ele no canal algumas semanas atrás, de dicas de como gravar um vídeo. Você tem que gravar um vídeo agora com a apresentação do trabalho de vocês, aí vocês vão poder pegar algumas dicas ali. Isso aqui, ó, é o trabalho escrito. O trabalho escrito vai ter que ter essa capa aqui, então, aqui, ó. A capa aqui com essa parte aqui do padrão, né? Ministério da Educação, é o cabeçalho que vocês vão ter no trabalho de vocês. Aqui vocês vão botar o nome de vocês, fulano de tal, substitui pelo nome de vocês completo. Aqui no meio, vocês vão colocar, ao invés de, aliás, aqui vocês vão colocar tipos de software, que é o nome do trabalho. O nome do trabalho é tipos de software, 2 pontos. E o subtítulo é o trabalho que vocês vão fazer em si, sobre tipos de software. Então eu dei um exemplo aqui, né? Software utilitário de backup. Porque cada um de vocês vai fazer um trabalho diferente, tá, pessoal? Um vai fazer sobre utilitário backup, o outro vai fazer sobre um aplicativo editor de texto, outro planilha eletrônica, outro uma linguagem de programação, e assim vai. Eu vou distribuir qual é o tipo de software para cada um. E eu vou mandar individualmente por e-mail para cada um, tá? Qual é o tipo de software que vocês vão pesquisar. Tá? Então vocês vão colocar no trabalho tipos de software 2 pontos e aqui qual foi o trabalho escolhido para você fazer mesmo, que seria o subtítulo aqui. Aqui é só um exemplo, software utilitário de backup. Algum de vocês aí vai receber esse tipo de software para pesquisar. E aqui embaixo eu vou escrever link 2 pontos. Esse aqui vai ser o link, esse aqui é só um exemplo, né? Vocês vão substituir aqui pelo link da gravação da apresentação de vocês, que vai estar no canal de vocês, né? Aqui vocês vão colocar o link para não precisar mandar os arquivos com vídeo gravado, né? Para não ficar consumindo espaço. Vai colocar no canal de vocês e aqui coloca simplesmente o link
que está postado lá no canal do YouTube de vocês. E embaixo, Blumenau 2020, certo? Ainda da parte 1, dessa parte escrita. Trabalho escrito é de 8 a 15 páginas. Ah, tá. E de desenvolvimento, né? Não é 8 a 15 páginas contando a capa, sumário, não. Né? É só desenvolvimento. O trabalho de vocês é dividido aqui, ó. Vai ter aquela capa que estava no slide anterior, aquela capa ali. Vocês vão colocar um sumário, né, que é o índice, né, do trabalho de vocês. O item 3 aqui vai ser uma introdução. Então, numa outra página, vocês vão colocar a introdução do trabalho. Aí sim vem o desenvolvimento. Desenvolvimento, aí você pode colocar o título do desenvolvimento, o título que você quiser. E ali você vai discorrer o seu trabalho. Pode subdividir em outros subitens ali também. Ah, é sobre backup. Então, pode até ser, ao invés de desenvolvimento, colocar softwares backup, por exemplo. E dali para baixo você vai escrevendo sobre isso ali, pode subdividir em subitens e tal, até terminar o trabalho. Isso vai ser de 8 a 15 páginas, é o desenvolvimento. Terminou esse entre 8 e 15 páginas, que é o desenvolvimento seu. Aí você vai fazer uma outra página, a conclusão, e numa outra página ainda a bibliografia. A bibliografia, então, as fontes de pesquisa que você teve para escrever aquele trabalho. Que tem que ter no mínimo 3 fontes. Tá? Normalmente, se fosse presencial, eu ia pedir para vocês que tivesse pelo menos um livro, né? Que teria o acesso à biblioteca para poder ter uma fonte de um livro da biblioteca. Como nesse momento está todo mundo à distância, né? De forma remota, então não vou exigir que use livro, né? E sim que sejam pelo menos 3 fontes e pode ser sites da internet, então mesmo, né? Então, o que vocês vão pesquisar efetivamente nessa atividade 12? Vão pesquisar 5 tipos de software. Então, por exemplo, se o seu trabalho for sobre backup, então você vai pesquisar 5 programas de backups diferentes. Por exemplo, McAfee é um, Norton é outro. Então, vão escolher 5 tipos e pesquisar sobre ele e tentar responder as seguintes perguntas sobre cada um desses 5 programas. O que é, ou seja, o que é o programa e para que serve, por quê, por que utilizar o programa, quem utiliza ou precisa dele, quando, desde quando existe o programa, quanto custa o software, né? Ou a forma de adquirir, se for gratuito ou não, ou se tiver outras formas, né? Como explicar o seu uso. Pode até montar um pequeno manual do usuário. Né? Dentro desse trabalho pode dar tipo um helpzinho, né? De como funciona esse programa. Porque você está pesquisando, por exemplo, sobre backup. E você está apresentando esse trabalho, vai apresentar esse trabalho para quem nunca usou um programa de backup. Então você pode estar dando uma explicação ali, ou fazendo uma explicação dentro do seu trabalho sobre esse software. Onde? Locais no mundo onde ele é mais usado. Então, será que ele é mais usado no Brasil, mais usado nos Estados Unidos, mais usado na China, ou bem utilizado no mundo todo? Então, você vai tentar encontrar essa informação. Já adianto para vocês, nem todas essas perguntas vocês vão conseguir encontrar. Vocês vão pesquisar, algumas talvez vocês não consigam encontrar. Aí vocês vão só colocar que não encontraram, né? No trabalho, não precisa colocar lá o que, por quê, quem, até pode. Mas você pode usar a sua criatividade e escrever o seu texto sem estar escrevendo essas perguntas, o que, por quê, quem, quando, né? Isso aqui é só para ajudar vocês a ter um norte e escrever o trabalho. Tentar responder essas perguntas já vai ser a forma de pesquisar o trabalho. O que é isso? Que programa que é esse? Então, você vai tentar responder isso. Então, você usa a criatividade e faz da forma como você achar mais adequado, mais interessante. O trabalho é seu, vou estar avaliando depois, mas a criatividade você vai montar, certo? Na parte 2. Na parte 2 tem a gravação do vídeo, então, com a apresentação do trabalho, né? De 5 a 15 minutos, como eu tinha falado antes. Vocês vão postar, então, no YouTube e copiar esse link no trabalho escrito. Então, na capa do trabalho, tem aquela partezinha, link 2 pontos. Ali você vai colocar o link da apresentação postada no YouTube. E como é que eu vou avaliar isso? Quais são os critérios de avaliação?
Então, a nota final desse trabalho será elaborada observando-se os seguintes critérios. A escrita, então a escrita de vocês ali, o texto, né, sem cópias, né, não posso ficar copiando, exceto em citações diretas. Então, eventualmente, você pode copiar alguma parte, um parágrafo, alguma coisa assim, só que tem que ser uma citação direta, tem que citar quem é o autor ou qual site que você pegou, né, tem que ter essa... Mas, como é um trabalho pequeno, né, dificilmente você vai ter uma citação direta. Né? Vai ser mais citações indiretas, né? Onde você vai escrever que tal autor falou tal coisa, mas com as suas palavras. Então, realmente usar as suas palavras sem ficar copiando. Não é o momento de copiar texto da internet e só colocar lá. Não é isso que eu estou querendo. Eu quero que vocês leiam o que tem na internet, tentem entender e escrevam com as suas palavras. Esse é o objetivo do nosso trabalho. A sua criatividade em elaborar esse trabalho, a contextualização, né? Como você montou, o desenvolvimento do trabalho, que eu vou estar focando, que eu não vou ser tão chato assim nas normas da ABNT. Ah, que o parágrafo estava meio errado ali, a forma que escreveu a citação. Claro que vocês vão seguir as normas, que vocês já fizeram, trabalhos acadêmicos, né? Mas eu não vou ser tão cri-cri ali nessa parte. Eu vou estar focando mais no que vocês escreveram, no desenvolvimento do trabalho mesmo. Como você escreveu, isso não está copiado da internet, simplesmente os textos todos ali, né? Referências e citações também vai ser avaliado. Você pesquisou da onde, você colocou lá na referência bibliográfica, na bibliografia, tem que ter lá. Tem que ter o link, porque eu estou lendo o texto de você, o seu texto. Estou lendo o seu texto e vejo que você leu no link tal alguma coisa. Eu posso querer ir lá naquele link e dar uma olhada o que você leu. Até para ver se não copiou, né? Mas também para ver se você interpretou de forma correta o que você leu. E, enfim, a apresentação também. Então, a apresentação também vai ser avaliada. Nesse trabalho aqui, eu diria assim, ó, que a metade da nota desse trabalho vai ser o que você escreveu e a outra metade vai ser a sua gravação do vídeo, a sua apresentação. Então, vai ser meio a meio ali, mais ou menos, né? E esse trabalho como um todo é 50% da nota do segundo trimestre. Então, foquem bem aí nesse trabalho. Você tem até 30 de agosto para fazer. Já comecem hoje a dar uma pesquisada, vai montando o seu trabalho ali. E as dúvidas, mandem por e-mail ali individualmente, que eu vou respondendo para vocês e ajudando vocês a montar esse trabalho também, dando orientações, etc. Ok, pessoal? Então, bom trabalho a todos. Até mais!